de outros companheiros também que vieram com grandes missões no nosso país, principalmente, para que a gente se espelhe neles, né? E reforce o aprendizado, o conhecimento da doutrina. Então, o material que ele nos fornece da vida dele daria 3 palestras, né? Então, como a gente tem um tempo limitado, né, nós vamos escolher alguns pontos. Vamos falar rapidinho sobre o Eurípides Educador, que daria uma palestra inteira para falar sobre isso, e a mediunidade dele também, que são lindos casos que a gente tem, mas que daria uma outra palestra também. Então, esse trabalho aqui foi inicialmente feito para a Semana de Estudo Eurípides Barçanufo, não sei se foi 2012, para a USE, né? Então, mas 7 anos depois eu já fiz uma mudança, né? E tive que retirar vários slides pelo tempo, né? Que a gente precisa limitar. E agora, então, nós vamos iniciar para entender quem foi Eurípides Barçanufo. O livro O Homem e a Missão, da Corina Novellino, que é a biógrafa dele, é que fornece a maioria desse material que a gente consegue para fazer os estudos, né? Ela foi da época de Chico Xavier, né? A Corina conviveu muito com o Chico, né? Uma das vezes que ela estava precisando fazer um trabalho de tocar a escola, ela pede ajuda para o Chico, porque ela diz: eu não estou me sentindo preparado, eu acho que é uma missão muito grande. E o Eurípides vem através do Chico dizer: não, você é a pessoa escolhida para fazer essa tarefa. E aí ela vai, assume e continua esse trabalho, né? Nesse livro A Grande Espera, ela, como médium, psicografou, e Eurípides Barçanufo foi que também trouxe. A história é linda desse livro, né? Conta a história desses 3 essênios que reencarnariam no Brasil como grandes vultos do Espiritismo, que é o próprio Eurípides, Bezerra e Cair Barço. E mais tarde também, né, juntando-se ao grupo, nosso querido Chico, né, que junto com o espírito de Eurípides Barçanufo também trouxe muitas mensagens e muito ensinamento para nós. Mas da onde é ele? Sacramento, Minas Gerais, com suas ruas tranquilas e simples, foi o palco iluminado que recebeu em 1º de maio de 1880, prestem atenção, Espiritismo em 1880, a dificuldade que foi para Eurípides, né? Mas chegou a presença física de um missionário do bem. Sacramento é considerado um passo espiritual pelo bem das almas. Sacramento, Uberaba, né, são regiões, Araguari, são regiões marcadas por um movimento dinâmico do Espiritismo, né, concentrado lá, né? Então, o Sacramento foi fundado com a predestinação de ser um lugar especial de evangelização, dizem os espíritos lá, né? Na espiritualidade superior, a preparação desse pasto no Triângulo Mineiro, no século XIX, tem como motivação concreta a descida à Terra de um espírito da esfera crística, destinado a entrar na história da educação e do Espiritismo. Sob a égide de Maria, que sempre cobriu com seu manto protetor, o passo espiritual que preparou para receber Eurípides Barçanufo, o grande educador e médium espírita que transformou sua fé em obras. Mas ninguém nasce do nada, ninguém nasce, né, com o espírito de escola. Ele já teve anteriormente vidas vitoriosas, né, e que a gente vai passar aqui rapidinho, porque desde a época do Cristo, né, que a gente vem vendo a história dele, várias encarnações de sucesso, e onde ele trabalha muito pelo bem, pela caridade, e sem dúvida essa aí é uma pequena amostra que nós vamos trazer sobre o trabalho dele. Lá nesse livro A Grande Espera, eles destacam ele entre os essênios, né? E Jesus, já uma tarefa dada por Jesus a Marcos, ele como Marcos, né? Ele tinha como missão espalhar a boa nova da chegada daquele que se dispuser a amar as criaturas até o sacrifício de viver entre todos. Imagina para vocês um espírito de escola dessa categoria encarnar na Terra entre homens tão ainda, em fase tão difícil ainda,
vida foi muito para ele um sacrifício, né? A gente sabe disso, né? Obrigada. Então, no livro Ave Cristo, ele se apresenta como escravo Rufo, no século III. E lá ele foi o escravo fiel que foi chamado, porque quando perguntaram para ele: renegas a superstição nazarena e abominas agora o impostor da cruz? Era a hora que se ele renegasse, ele seria salvo, né? Mas ele firme se mantém e responde: o Evangelho é a revelação divina, possuído de calma impressionante, e Jesus não é um mistificador, e sim o mestre da vida imperecível, dando seu exemplo, né, de fé e de coragem. Então, lá em 1741, ele reencarna como Lavater, um protestante, um pastor suíço, né, e que foi amigo, amigo de Pestalozzi, né? Foi também um missionário do amor. Desde jovem ele já apresentou esse pendor místico, né? O protestantismo que dominava a época, foi o que ele seguia, era um orador incomum, um pensador profundo, os discursos que ele fazia atraíam um grande público. Está lá no Tormentos da Obsessão. E ele foi amigo desde a juventude de Pestalozzi, né? Pestalozzi foi o grande mestre do nosso querido Allan Kardec, né, que foi estudar lá no Instituto Verdun, na Suíça, mas eles já eram amigos, né? E o Pestalozzi, apesar de ser alguns anos só mais velho do que... Não, desculpa, o Lavater ser mais velho do que o Pestalozzi, ele era tido como assim, um mentor para o Pestalozzi. O Pestalozzi considerava ele um orientador, né? Alguém de tal respeito que ele tinha por ele e pelas condições que ele apresentava. Ele também se interessou, Lavater, nessa época, encarnado como Lavater, ele se interessou também muitíssimo, segundo seu amigo Goethe, pelo mesmerismo, tendo influenciado vários médicos que, por sua vez, espalharam com suas curas as ideias mesméricas, né? O mesmerismo, para quem não sabe, então para a gente se recordar, é o uso do magnetismo animal e hipnotismo no tratamento e cura das doenças, segundo o método e prática do médico alemão Franz Anton Mesmer, né? Que é o nosso passe hoje, que a gente sabe, a gente pode trabalhar com isso e quantos trabalhos de cura também são executados, né? Ele também participa da codificação, ele é um dos espíritos instrutores lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e Kardec escreve: agradecemos as explicações que houveste por bem nos dar, e ficaremos muito contentes por contar convosco, doravante, no número de nossos espíritos instrutores. Recebemos as vossas instruções com o mais vivo reconhecimento, já sabendo dessa capacidade dele, né? Mais uma parte lá da codificação, em obras póstumas, Kardec fala: somente uma beleza existe, uma única perfeição. Aliás, não, quem fala é ele, né? Deus. Fora dele, tudo o que adornarmos com esses atributos não passa de pálido reflexo do belo único de um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. É, pois, certo dizermos, não que somos mais belos, porém que nos aproximamos cada vez mais da beleza real, à medida que nos elevamos para a perfeição. Participação dele lá. E revelação de Emmanuel a Chico, dizendo que nos tempos evangélicos ele foi educado por Inácio, que foi um pupilo do João Evangelista, que se tornara então um grande propagador da Boa Nova. Adolescente ainda, substituiu o benfeitor na pregação na Palestina, onde manteve contatos com João e fora martirizado. Então, desde essa época ele já está no trabalho, né? Mas, com todo respeito aos matutos, o Eurípides não era um simples matuto, apesar de morar lá naquela cidadezinha do interior, né? Aquele mineirinho, né? Ele, reconhecendo, né? Como nós todos somos espíritos que já vestimos corpos de todas as cores terrestres, ele também, nessas várias vidas, trazendo e acumulando conhecimento e sempre fiel ao Cristo. Trouxe-nos então uma grande experiência de vida e foi para nós uma oportunidade enorme dele ter vindo
trazer aqui esses conhecimentos. Mas ele se destaca desde a infância. Com 6 anos, ele já começa a ajudar o pai no armazém. Hoje ele não ia poder, né? Que você não ia deixar o estatuto da infância, mas ele ajudava o pai no armazém, né? E ele adorava pescar. E ele pescava, depois vendia os peixinhos lá, e com dinheirinho ele ia comprando livros, né? E já gostava de ajudar todo mundo. Juntava o dinheiro também para dar para a mãe, para ajudar nas coisinhas de casa, né? E nessa casa próxima que ele tinha, né, perto do rio, ele vendia e comprava livros, porque ele adorava estudar por ele mesmo, né? Ele era o terceiro de 15 filhos e começa a aprender a ler, escrever e fazer conta aos 5 anos, para ter uma ideia. Hoje a gente vê que tem criança nessa idade, mas naquela época a criança demorava demais, né? E desde cedo demonstra espírito de colaboração com todos, é um aluno brilhante, né? Precoce mesmo, tem muito interesse por arte, literatura, tudo que ele vê, ele lê, né? E aprendendo daqui, aprendendo de lá, muito rapidamente, até que chegou um ponto que o professor falou, olha, a gente não tem mais nada para ensinar para ele é que tem que ensinar para a gente, né? Então liberou ele de ir para a escola, mas ele continuava ajudando lá. Até que um dia o pai dele, o seu Mogico, hospedou em casa um médico, né, que ia atender por um tempo na região. Naquela época os médicos iam viajando e paravam nas cidades para atender, porque não tinha esses recursos todos que nós temos hoje, né? E ele conversava muito com o médico, chegou a ganhar vários livros de medicina dos médicos por interesse dele. Ele pegava esses livros e lia apaixonadamente, adorava, né? E aí que brotou o encanto dele pela medicina. Ele falou, quero ser médico, né? Ele tinha algumas razões, porque a mãezinha dele era muito doente. Ela tinha frequentes crises nervosas e não se sabia porquê. Toda vez que ela ia na igreja, ela passava mal e não podia ficar na reunião, né? Então, ele falou, ninguém conseguia descobrir o que era. Ele falou, vou estudar medicina então para poder curar minha mãe. Quem sabe eu vou conseguir resolver. Ele vai com o pai para o Rio, faz a matrícula lá na escola de medicina, né? Retorna para casa, se prepara, mas no dia que ele já está pronto para ir embora, no dia da partida, o que acontece? A mãe dele cai em prantos e pede para ele não ir. E ele então atende ao pedido da mãe e desiste, deixa o sonho de ser médico ir adiante e volta para a vidinha dele, né? Mas ali então ele resolve, como ele já tinha devorado vários livros de homeopatia emprestados, ele resolve abrir uma farmácia aos 17 anos. Teve a coragem de abrir uma farmácia homeopática, né? E ajuda os pobres da periferia, levando alimentos, remédios, roupas, palavras de estímulo e orientação. Até aí ele não sabia nada de espiritismo, nem conhecia o espiritismo, ele era católico fervoroso, né? Antes de completar 20 anos, ele já era cofundador da Irmandade de São Vicente de Paulo. Junto da igreja, trabalhava lá na entidade, né? E como ele era muito inteligente, naquela época não existia a possibilidade de um leigo ler a Bíblia, né? Só os padres e os iniciados é que tinham direito. Mas como ele era tão inteligente, tão capaz, o padre Augusto Teodoro Maia deu para ele uma Bíblia para ele poder ler e estudar. Quando ele lia a Bíblia, principalmente do Sermão da Montanha, né, surgem algumas dúvidas e ele procura em vão a resposta das bem-aventuranças. Essa ideia não saía da cabeça dele. E ele não tinha entendido muito bem, mas não tinha quem pudesse explicar para ele, né? Ele, com a mente genial, os maiores gênios, né, comparados aí com os da humanidade, né, mostrando, como eu falei já, inteligência precoce, foi autodidata, tinha vocação por ensino, porque ele ensinava os irmãos e colegas, já dominava vários assuntos, filosofia, direito, medicina, que estudava por si mesmo, né? Ele escrevia colunas semanais sobre política, direito público, métodos educacionais, entre outros temas, isso durante 2 anos, porque depois a mudança, né?
Ele criou um grupo de arte dramática também, da Mulher Espírito, tudo isso. Escreve as suas próprias obras, monta peças clássicas, alcançando fama na cidade e na região. Todo mundo, quando sabia que ia ter apresentação, ia lá para assistir, né? Reunia grupos para discutir literatura, filosofia, arte. Realizava saraus, nada mais nada menos, da família do compositor Carlos Gomes. Olha para vocês verem, onde predominavam peças musicais dos períodos romântico, clássico e barroco. Então ele já era de um dinamismo extraordinário. Então, como explicar tamanha genialidade se não for através da reencarnação? Né? Não saiu do nada, né? Então, acúmulo das vidas anteriores, toda que ele teve, que chegou a esse ponto de brotar. Então, ele tinha essa posição natural de líder aqui. Segura orientação quanto aos verdadeiros valores da vida, já estava ali solidificado, enraizado, né, no seu espírito. Com 22 anos, ele funda na cidade de Sacramento, junto com seus antigos professores, Dr. João Gomes Vieira de Mello, Inácio Martins de Mello e outros, o Liceu Sacramentano, em 1902. É uma instituição de ensino primário para crianças de orientação católica. Ele era católico, né? Aí o retratinho dele quando ele era novinho, né? Como diretor e professor do Liceu Sacramento, ele lecionava e substituía em todas as disciplinas, tal era a sua cultura. Era professor de todas as matérias, né? E aos 22 anos ele também lança o jornal Gazeta de Sacramento. Como jornalista, tinha esperança de ajudar o povo culturalmente a abrir espaço para os interessados nas letras e informações. Nós já estamos cansados só para ouvir isso aí. Olha só, 22 anos, né? 22 anos. Tinha 5 funções de responsabilidade em Sacramento. Professor e diretor do Liceu Sacramentano, vereador, jornalista e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. Que a gente aqui, beirando os 70, tem uma fichinha desse tamanho, né? Mas como é que nasce a relação dele com o Espiritismo? Até aí, né? A gente não sabe de nada, né? É que na Fazenda Santa Maria, quem faz essa excursão vai lá e visita o centro que está lá ainda, né? Começaram a surgir inúmeros fenômenos de efeitos físicos. E o tio Mariano dele morava nessa fazenda com vários outros parentes dele e eu vou falar daqui para depois falar do Peiró. Começou tudo a quebrar, a cair no chão, abrir porta e janela, e ninguém, as casas de todo mundo da fazenda lá sofria com isso e ninguém conseguia. Chamaram os padres para benzer, chamaram tudo, mas não dava certo. E os efeitos continuavam, os fenômenos aconteciam e ninguém sabia de nada. Então esse tio Mariano conheceu esse Frederico Peiró, que era hoje Peirópolis, a cidade, em homenagem a ele. Ele era de Uberaba, era um espanhol que veio para o Brasil e se tornou espírita, uma vez por curiosidade, frequentando uma reunião de Uberaba. De repente, no final, foram ler uma mensagem que foi psicografada em espanhol. Ninguém lá sabia espanhol, mas como ele era espanhol, ele se ofereceu para ler, a mensagem era da mãe dele. Então, diante daquela comprovação ali, ele se tornou espírita e começou a estudar o espiritismo e tudo. Então foram lá conversar com ele para pedir esclarecimento. Você pode ajudar lá na Fazenda Santa Maria para a gente ver se consegue resolver, né? E ele foi chegando lá, foi analisar e descobriu que eram fenômenos de efeitos físicos, e todo mundo lá era médium, eram médiuns extraordinários. Então ele funda um centro lá, mantém até hoje, né, as atividades doutrinárias, chamados Fé e Amor. E ali ele começa a trabalhar orientando a mediunidade, dos médiuns e tudo, e todo mundo ali começou a trabalhar com a mediunidade, né? Um dia o tio Mariano estava na cidade e precisou dormir na casa do Eurípides. E o Eurípides estava agoniado com esse negócio de espiritismo, né? Meu tio não pode, ficou conversando horas com o tio, tentando dissolvê-lo dessa ideia, se afastar disso, não sei o quê. Mas o tio falou, olha, um dia você vai entender. Mas se você quiser, eu posso deixar esse livro aqui, você lê e depois a gente conversa. E o livro era depois da morte de Leon Denis.
O Eurípides virou a noite lendo o livro. Quando chegou de manhã, ele falou: meu tio, não preciso falar mais nada. Tudo isso aqui para mim é muito fácil, eu aceito isso tudo, eu entendo tudo isso. Né? Então, ele é convidado a ir lá nas reuniões, né, do centro. Né? Mas ele tinha 3 grandes desafios nessa trajetória de vida dele. Primeiro, a doença, que depois percebeu-se que era espiritual, da mãe dele. O segundo era a crença espírita do senhor Mariano, que ele ficava em dúvida. E lembra lá das bem-aventuranças que ele não tinha entendido? Né? Ele vai então, um dia vai para a reunião lá, junto com um amigo. Né? Quando chegam lá, ele não tinha avisado que ia, a mesa estava posta, todo mundo sentado e tinha 2 lugares esperando por eles, né? Vazios. Né? Ninguém sabia que ele estava indo para a reunião. Depois da prece proferida pelo senhor Mariano, são abertos os trabalhos mediúnicos e Eurípides mentalmente, ele não falou com ninguém, pediu uma comprovação, né? Que João Evangelista viesse através do Aristides, ele escolheu o médium, explicar as bem-aventuranças através das 3 leis da doutrina espírita: lei do amor, lei da reencarnação e lei da justiça. E ele então recebeu uma explicação irrefutável. Agora vejam vocês, ele escolhe telepaticamente, ninguém sabia. Ele falou: eu quero o médium Aristides, que era analfabeto. O tema era bem-aventuranças. E o espírito que eu quero que venha da comunicação é o João Evangelista me explicando tudo isso. E a mensagem, para vocês verem, ainda vem em francês. Do médium analfabeto. Ele vai e passa a mensagem, né, psicofônica, né, dá maior explicação sobre as bem-aventuranças, satisfazendo plenamente o Eurípides nesse quesito, que era uma coisa que ele estava levando há anos sem poder entender. E aí ele descobre, lembra que ele trabalhava na Sociedade São Vicente de Paulo? Tinha São Vicente de Paulo como santo, ele tinha fé, né? Ele sabe que o mentor espiritual dele é São Vicente de Paulo, né? E queria trabalhar com ele a partir de então, né? Dentro da doutrina espírita, né? E diz para ele que a missão é enorme no campo da caridade e da educação. E o pior, né? Pede para que ele se afaste totalmente da igreja, entregando seu cargo e todos os documentos. E, infelizmente, a igreja não tem referência nenhuma nos arquivos da igreja do trabalho dele nessa época. Né? Ele começa então a frequentar as reuniões do centro, começa a estudar o espiritismo, funda o grupo Espírita Esperança e Caridade e recebe do Vicente de Paulo essa mensagem: abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação. Convido-o a criar outra instituição, cuja base será Cristo e cujo diretor espiritual serei eu e você, o comandante material. Afaste-se de vez da igreja. A igreja se afasta. Agora imagina lá, naquela época, né? Ele tinha uma tarefa grande, mas ele desliga-se do catolicismo, torna-se espírita e certamente vai sofrer as consequências desse gesto, né? Dessa escolha. Aí da farmácia, que continuava a pleno vapor, número cada vez maior de doentes, procurando remédios e consultas, e ele não sabia, mas depois ele soube que o doutor Bezerra intuía ele nas prescrições dos remédios que os doentes necessitavam. Né? O Centro Espírita Fé e Amor, né, foi fundado lá por ele também, e ele tinha casos de cura enorme e começou a ser um médium curador. E o primeiro caso foi um amigo, Marcos, que era ranceliano. O segundo caso, foi a sua própria mãe, né? E depois foi trabalhar como médium, e então tudo acabou-se, né? Os problemas todos. Então as mãos de Eurípides, né, são bem conceituadas, bem conhecidas, porque ele não só curava a pobreza desvalida de sacramento, ajudando, mesmo antes de espírito,
ser espírita, né, com medicação, com alimento, mas depois ele vem como espírita fazer um trabalho extraordinário também, né? Mas vem a prova da fé, né? Será que ele vai aguentar? Porque ele foi criticado e abandonado pelos amigos, foi considerado um louco, né? E ele estava abatido pelas lutas e críticas, estava angustiado, né? Os pais retiraram as crianças da escola, né? Temendo que contaminassem, podia eles serem contaminados, né? Então, ele tem um poder de influenciação muito grande, então não vamos deixar os meninos na escola. Ele sem alunos, sem dinheiro, porque ele dava aula, né, na escola, né? Então o pai que estava ajudando financeiramente para ele continuar fazendo os remédios lá na farmácia, né? Sem alunos, sem trabalho, ele cai em prantos. Ele começa a sofrer, né? E desesperado, porque como é que eu vou, o que eu vou fazer da vida agora? Eu optei por isso, e será que é essa a solução? Aí ele se lembra da mensagem que dizia que ele seria abandonado por todos os outros, mas que estariam a seu lado, junto com os médios da fazenda Santa Maria, Vicente Paulo e Maria de Nazaré. E ele recebe uma mensagem. Ele nem acredita que ela está chegando, ele vê que ele recebe aquela luz extraordinária e se materializa na frente dele, o Espírito de Maria. Mas ele não acredita. Eu estou ficando doido, isso aqui é obsessão, não é possível. Mas para poder dar a mensagem, ela faz com que ele caia em transe e ele então psicografa. E a mensagem vem dizendo: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua o concurso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor, Maria, serva de Deus. Então, diante daquilo, ele se revigora e começa a fazer o trabalho. Né? Astronomia. Olha que coisa interessante. Pois é, naquela época. Para mostrar justamente a grandiosidade do universo, e Deus fez isso aí. E ele então vai fazer exatamente isso, né? Ela fala que retirem os filhos, mas a finalidade salvadora do aprendizado espírita será mantida. Quer dizer, agora o pessoal ia para o espiritismo, né? E aí está o Colégio Allan Kardec, que até hoje está lá, infelizmente passando por dificuldades financeiras grandes, porque existia um benemérito que manteve o colégio por muitos anos. Só que depois que ele desencarnou, a família não quis continuar colaborando. Então, hoje eles vivem lá, fazendo campanhas, doações, pedindo ajuda para poder continuar fazendo esse trabalho. Porque a filosofia espírita, a pedagogia espírita continua lá firme no trabalho. Foi a primeira instituição de ensino com fundamentos da pedagogia espírita e ele ministrava o curso normal e o ensino da doutrina espírita. No dia que era lido o Evangelho, o sacramento inteiro ouvia a pregação. Agora vocês imaginam a capacidade dele, não tinha microfone, não tinha caixa acústica, não tinha alto-falante pela cidade, mas onde quer que estivessem, o pessoal ouvia, dizia, é seu Eurípides orando, né? Porque ele estava lá levando a mensagem, né? E é uma prova, né? A gente lembra disso, que Jesus falava a multidão, 5.000 pessoas, como é que a voz de Jesus ia ser tão poderosa, né? Para todos eles ouvissem, né? Então, Eurípides também tinha essa mediunidade aí extraordinária, né? Ministrava aulas de astronomia e abriu uma academia de astronomia Camille Flammarion, que já tem até o mapa, tem tudo, mas não, até hoje ainda não conseguiram levantar recursos para montar essa academia, mas ele dava aula, né? Ele tem uma pedra fundamental, né, desse observatório, mas um dia, quem sabe, a gente consegue um benemérito aí, doador que possa fazer esse trabalho. Forneceu uma primorosa educação gratuita para milhares de pessoas pobres e órfãs, né? O Colégio Allan Kardec tornou-se referência no Triângulo Mineiro. Diversos intelectuais visitavam o colégio no final do ano para assistir às provas. Havia filas para as inscrições. Do Brasil todo mundo queria estudar. Tal a importância. E ele foi um educador extraordinariamente diferente, né?
a pedagogia espírita, ele traz outra mensagem. E com isso, ele fez muito sucesso. E ele usava os princípios pedagógicos de Pestalozzi. Ele não foi lá, conviveu com Pestalozzi, ele já trazia aquilo tudo dentro dele, né? Que é a pedagogia do amor, né? A atitude concreta do educador que respeita no educando um ser inteiro, integral, e toca, amando, o fundo da sua alma, onde se enraizam os dons divinos da perfectibilidade humana. E a tarefa da educação, segundo ele, é um processo de entrega não violento, delicado e cuidadoso. É uma educação não massificada, homogeneizada, padronizada. Por isso ele fazia tanto sucesso, os alunos adoravam as aulas, né? E ele ensinava também o trabalho fraterno para os alunos. Os educandos auxiliavam na vigilância dos enfermos, visitavam os hospitais, se alternavam como enfermeiros improvisados para ajudar as pessoas pobres, né? Quer dizer, era pensamento e ação, né? Junto com os alunos, né? E os doentes que melhoravam passavam a conviver com os alunos do colégio, seja no recreio, na sala de aula, durante a atividade. Então a escola dele tinha essa liberdade toda, não era esse esquema engessado como as nossas atualmente, né? E nós lembramos desse educador português, José Pacheco. Quem é da área de educação deve lembrar dele. Ele foi desenvolveu a Escola da Ponte em Portugal, dentro dessa filosofia da pedagogia espírita, né? Lá em Portugal. E o sucesso dele, o pessoal convidou para cá, ele inclusive hoje está morando no Brasil, já aposentou, está morando no Brasil, mas ele fala: identifiquei nos últimos anos autores brasileiros da maior importância que o Brasil desconhece. Esse é outro absurdo. Quem é que ouviu falar de Eurípides Barçanufo? E de Tomás Novelino? Tomás Novelino morreu em 2000, mas ele foi aluno de Eurípides Barçanufo e continuou o trabalho dele lá no Colégio Allan Kardec, né? E ele se indigna falando: ninguém fala deles, como que um país como esse, né, que tem os maiores educadores que eu já conheci, não quer saber deles, nem os conhece? Então, se nós pudéssemos, né, o Ministério da Educação, assumir esse trabalho, essa orientação espírita, nossas escolas seriam maravilhosas, né? Mas ainda não chegou o momento, né? Este foi para mim, diz o José Pacheco, o projeto mais arrojado do século XX no mundo. E olha que ele é um educador muito famoso. Para ele dar esse depoimento é porque realmente o trabalho de Eurípides foi extraordinário. E ele também se transformou num médium completo, né? Ele tinha todas as mediunidades. Dava para a gente fazer uma palestra aqui só dos casos da mediunidade dele. Mas vou contar só dois. Um foi que ele dava aula para os alunos de botânica, ele saía para o mar, os alunos todos. E ali ele fazia, mexia, e no riacho acharam uma pedra lisa, então ele escreveu o nome dele na pedra e os alunos escreveram também os nomes lá. E jogaram a pedra no rio. Quando voltaram para a sala de aula, a pedra estava lá em cima da mesa, com o nome de todos eles lá. Ele tinha essa mediunidade extraordinária de transporte. E num outro, e os alunos já estavam até acostumados. Então ele falava: ó, fiquem aqui em silêncio, vai estudando, que eu vou precisar atender uma pessoa. E o corpo dele ficava ali, ele saiu, foi lá, fez o parto de uma senhora, né, que estava com dificuldade, o marido estava vindo a cavalo para buscá-lo, né, porque ele também era um médico que não era médico, mas fazia às vezes, né. E ele não encontrou com o Eurípides, porque o Eurípides foi em espírito lá. Chegou lá, fez o parto e voltou para a escola. Ainda falou: olha, daqui a pouco vai chegar um senhor aí e vai me buscar para poder ir lá fazer o parto da mulher dele que está com dificuldade. Mas não tem, vocês levantem-se, cumprimentem ele, né? Mas eu vou acalmá-lo. Aí ele chega, afoito, desesperado, ele fala: não se preocupe, o bebê já nasceu, ela está passando bem, ele também, fica tranquilo. Ele falou: mas o senhor precisa ir lá comigo, o senhor tem que ir lá ver, né? Ele não falou ele que tinha ido, né? Aí ele pegou e falou: bom, tudo bem, eu vou lá. Aí a cavalo foi junto com ele, quando chegou lá, a mulher: oh, professor Eurípides, por que o senhor voltou? Aconteceu alguma coisa? Então são esses dois casos, de outros milhares, né? Tinha o trabalho de cura,
ele tinha um receituário homeopático, com o Dr. Bezerra prescrevendo a medicação, né? E em 25 de abril de 1918, ele entra em estado alterado de consciência e pede que a dona Amália, que era a secretária dele, anote tudo o que irá ocorrer. Nessa época, tinha chegado a gripe espanhola no Brasil. Ele já tinha curado milhares de pessoas, ajudado muito, mas ele também contrai a gripe espanhola. Mas nessa hora em que ele pede para ela assinar, ele entra no estado alterado de consciência e ele vai com quem? Com o seu mentor Vicente de Paulo, que vai convidá-lo para um passeio às esferas superiores e o avisa: meu filho, está terminada a sua missão na Terra, estamos atingindo outra esfera. Ele então volta, sabendo o dia e o horário que ele vai desencarnar. E fala para todo mundo: olha, dia tal, às 6 horas da manhã, eu vou desencarnar, porque eu já cumpri a tarefa na Terra. Ele contrai a gripe espanhola. Apesar de ele ter salvado tanta gente, ele não resistiu à febre, resistiu por 3 dias, mas aos 38 anos ele retorna, então, para o plano espiritual. Né? E na espiritualidade, uma pleiade de espíritos da esfera crística o recebe de volta, com toda a alegria. Né? E até hoje, mensagens edificantes, né, são distribuídas, são recebidas psicofonicamente, psicograficamente. Né? Ele é mentor espiritual de vários trabalhos e de casas espíritas. Né? Continua trabalhando intensamente do outro lado. E lá na espiritualidade, ele fundou o Hospital Esperança, né? Que ele é o diretor. Né? É uma obra de amor erguida no plano espiritual por Eurípides Barçanufo, cujo objetivo é prestar abrigo e orientação aos seguidores do Cristo, que não conseguiram ou não quiseram adotar o compromisso da vivência de sua mensagem de amor. Os mentores que avalizaram o projeto foram Agostinho de Hipona e João Evangelista, entre outros integrantes da equipe do Espírito de Verdade. Sob a convocação direta do Cristo, Eurípides foi chamado antecipadamente, em sua reencarnação gloriosa, para erguer este ponto de pacificação para almas atormentadas pelo arrependimento tardio ante as clarinadas do Evangelho. E essa aqui é uma mensagem, não é recente, mas foi recebida pela Sueli da Sugar, mas é uma mensagem enorme, nós só tiramos esse pedaço. Né? Jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. O Mestre espera que façamos do coração o templo destinado à sua presença divina. É essa mensagem, então, de Eurípides, que a gente traz uma leve passada sobre a biografia, mas que já dá vontade para vocês pegarem os livros e lerem profundamente e se encantarem, né, com esse espírito de escola que nós tivemos a chance de receber na Terra e aprender com ele. Nós agradecemos a oportunidade de ser o porta-voz desse estudo. Muito obrigada. Boa noite.